ao IED Parla, mais um evento gratuito que a gente oferece aqui na escola, com o intuito de compartilhar conhecimento e conteúdo. Sejam bem-vindos. A gente vai começar em 2 ou 3 minutos, já chamamos os professores e os palestrantes. Peço que aguardem, o pessoal que está vendo a gente pela internet, fica ligado que vai começar em 2 ou 3 minutinhos. Até já. Alô? Vamos lá. Posso sentar aqui, pode ser? Chega mais uma. Vou começar, né? Alô? Alô? Tá falando? Boa noite. Obrigada pela presença de vocês. Eu sou Maria Helena Pereira da Silva, sou professora aqui no IED e coordenadora da pós-graduação em Design Editorial. E tem alguns alunos aqui. Esse curso vai iniciar a 3ª turma agora, em abril. É uma pós-graduação de 1 ano e meio, e no curso a gente estuda todas as etapas do projeto editorial, desde pensar o projeto, o início, até depois que o projeto já foi publicado e lançado e já está no mercado. E o curso ele é dividido em 3 semestres. O primeiro é pensar o design, o segundo o construir e o terceiro produzir e mostrar. O foco, a gente trabalha com todas as publicações, o foco é o livro, que é a estrutura mais complexa, e o trabalho final, todos os alunos produzem uma publicação real, e que a ideia é que depois ela vá para o mercado e seja concretizada. Bom, o Marcelo vai se apresentar. Boa noite. Eu sou o Marcelo Alt, eu sou professor de 2 cursos aqui, do One Design Gráfico, e sou professor também da pós em projetos digitais. Hoje eu estou aqui até representando o Pedro Segreto, que é o coordenador da pós em projetos digitais, ele está dando aula hoje. Então eu vou estar fazendo essa parte de cá. Eu sou sócio do Pedro também, no escritório que a gente tem há mais de 10 anos, e a gente sempre trabalhou com diversas áreas da comunicação visual, e eu diria que projetos digitais sempre foi uma das áreas mais fortes que a gente trabalhou lá dentro da nossa empresa. Mas voltando aqui para o IED, a pós em projetos digitais é uma pós-graduação de 2 anos que aborda diversas atuações de projetos digitais. Desenvolvimento de aplicativos,
a plataforma web, código criativo, interfaces físicas e outras variações desse assunto. Recentemente teve a banca final, que eu até estava presente, da turma que acabou de concluir o curso, e foi muito interessante ver o resultado final que eles chegaram. O objetivo da pós-graduação aqui em projetos digitais é trabalhar com projetos reais. Então, eles tiveram toda uma etapa inicial, que era de mergulhar com um cliente verdadeiro, que no caso foi a junta local, achar um problema, oportunidade, fazer todos os processos, todas as etapas do desenvolvimento de um projeto digital, que é achar a solução, prototipagem, arquitetura da informação, wireframes e o desenvolvimento, e chegaram a resultados muito interessantes. Vale a pena depois vocês darem uma pesquisada, acho que tem, se não estão disponíveis ainda, logo os trabalhos vão estar, a versão impressa do relatório, foram resultados muito interessantes. Eu convido quem tiver interesse depois de conversar com a equipe do IED, porque é uma pós que tem professores muito interessantes do mercado, que tem trabalhos o coordenador está ali fora. Que tem trabalhos, que tem, os professores têm das áreas... professores têm trabalhos muito interessantes de interfaces físicas e das áreas mais variadas, de design thinking, e é um corpo muito interessante mesmo. Mas, enfim, retomando aqui o assunto que a gente está essa noite, a gente tem 3 convidados, queria agradecer a presença do Cristiano, da Helena e do Felipe, mas melhor do que nós para apresentá-los, é melhor passar a palavra para eles, e cada um, acho que fala em 5 minutinhos uma apresentação de formação, background, áreas de interesse, pesquisa, e acho que a gente começa por aí, né? Boa noite, queria agradecer o convite de estar aqui participando. Meu nome é Helena de Barros, eu dei aula aqui no Processos Digitais, com materiais e processos digitais. Sou formada pela ESD, fiz mestrado pela ESD, estou fazendo doutorado pela ESD. Minha área de atuação profissional é muito voltada para impressos, design gráfico de impressos, especialmente a questão do tratamento da imagem é uma das minhas áreas de especialização. Minha área de pesquisa é muito voltada para a questão da imagem impressa, as tecnologias de impressão de imagem, e atualmente eu trabalho com a área de impressão de imagem do século XIX, com a questão da imagem colorida e com a cromolitografia, que é uma das imagens mais ricas em termos de cor impressa que a gente já teve. Apesar de estar muito focada, né, no passado, nessa questão da imagem, né, que já passou, mas que tinha uma qualidade gráfica impressionante, minha atuação profissional é muito voltada para a imagem digital, né, fotomontagem e trabalho com tratamento de imagem digital. Não só a questão da montagem e recuperação, mas também restauro de acervos históricos também. Tá bom esse alto-falante ou tá ruim, né? Bom, meu nome é Felipe Taborda, eu sou um designer do século passado e a gente trabalha desde o século passado, eu e minha pequena equipe, com ideias. E temos a pretensão de achar que todos os nossos projetos, desde o começo no escritório, são baseados firmemente no conceito, na ideia. O design, a beleza, o que quer que seja, que porventura qualquer pessoa ache, vem depois. E a gente trabalha em tudo, desde marcas, livros, discos, cartazes, conceitos de exposições. E a gente vai falar agora com vocês aqui, depois tem algumas perguntas, e ao contrário, espero que isso aconteça também, sobre publicação, que é algo que está curiosamente mudando rapidamente nesses últimos tempos. Eu fui professor, e eu vou ser professor, Marilena acabou de me convidar, vou ser professor de 4 aulas do curso de pós-graduação de design editorial, agora em maio. Vou dar 4 aulas aqui no IED pela primeira vez, já tive uma vez aqui numa conferência. Fui professor 1000 anos atrás na extinta Faculdade da Cidade, que depois mudou o nome para aquela terrível de universidade, que você tinha que explicar sempre. Você é professor da onde? Da universidade. Qual? Universidade. Me dava aquele probleminha básico, gráfico,
e sonoro. Fui anos professor lá, tive um período na PUC e agora não sou mais professor, com exceção do convite que Maria Helena fez. Obrigado. E bacana vocês virem. Boa noite. Meu nome é Cristiano Meri. Eu sou professor aqui também no curso de design editorial, na disciplina de livros digitais, né? E sou sócio fundador do Estúdio Sopa, que é uma editora 100% digital, né? Que a gente se propõe a... Oi? Sopa. Uma editora com foco só em publicações digitais, né? E como pensar os novos conceitos de publicação, de transmissão de conteúdo. Eu acho que o que a gente veio brincar um pouco aqui é discutir um pouco essa dinâmica entre o impresso, quando a gente compara com o digital, e o digital, quando se compara com o impresso, e tentar encontrar outras fronteiras para essa discussão, né? Tem alguns alunos aqui, eu já vejo que eles devem estar pirando comigo lá, com essa... esbarrar nesses novos conceitos, nessas novas ferramentas. O processo de projeto é o mesmo, mas as ferramentas são novas, né? E assim, minha formação é de design, apesar de hoje estar indo para um caminho de arte, misturando também tecnologia e produções artísticas. Então, assim, esse encontro passa a ser um super produtor e potencializador de conteúdo e que precisa ser muito discutido. Então, assim, realmente é muito legal para abrir esse tipo de assunto aqui, tendo tanta gente, né? Acho que é o máximo. Sim. A disciplina, posso falar como surgiu a disciplina, né? A disciplina de livros digitais, ela surgiu num encontro entre a pós-graduação de projetos especiais, projetos digitais, e a pós-graduação de design editorial. Como produzir uma publicação digital? Como que um designer que está acostumado com papel, com impresso, com livro enquanto objeto, com texto enquanto impressão, estar num lugar do livro e para a prateleira, né? E o que acontece com ele, com o livro, quando a gente encosta a palavra digital do lado. E a gente fez uma parceria aqui muito legal desses dois cursos, e foi muito produtivo fazer com que dois tipos de projetistas, né, conseguissem se comunicar. Eu acho que esse foi o grande barato daquela oficina. E o resultado é muito legal, é outro tipo de experiência de leitura, né? Então, vocês querem continuar? Eu acho que primeiro, uma pergunta para a gente saber com quem a gente está falando. Levante a mão quem assina algum jornal aqui. Ninguém assina, levanta alto. Quem assina, assina. Primeiro assina. E, puxa, pouquíssimo. Revista, alguém assina alguma revista? Uma pessoa, duas. Incrível. Quem lê jornal todo dia? Qualquer jornal. Qualquer jornal, não citei nenhum nome. Quem lê o maravilhoso Globo? Não falei nada disso. Qualquer jornal. Então, já aumentou um pouquinho. Mas o que vocês entenderam antes, então? Quem assina um jornal? Não. Jornal mesmo. Leitura. Revista, qualquer revista. Mas é pouco, incrível. Bom, e quem compra livro? E a última pergunta que eu faço sempre com ela: quem ainda compra CD? Quem compra CD aqui? Olha, ainda tem muita gente, porque nas plateias jovens, ninguém levanta a mão. Ninguém, para nada. Ok, então já mais ou menos sabemos com quem estamos falando. Bom, então, já que todos estamos apresentados, eu acho que a gente podia começar a apresentar um pouco do tema e talvez contextualizar para ver que universos são esses que a gente está trabalhando, né? Então, o que é o universo de publicações digitais, e o que é o universo do mercado editorial no Brasil, como é que ele se aplica, são livros, são revistas, a gente poderia começar por isso, né? O que vocês acham? Vamos lá. Quem assunto? Começa no tradicional. Bom, tradicional, papel, impresso, principalmente. Jornais, como todo mundo sabe, está em crise. O preço do papel está cada vez mais alto e os jornais mundiais, qualquer jornal, não sabem o que eles podem fazer com aquele negócio que todo dia, eu mesmo, eu assino 2 jornais, Folha e Globo.
todo dia vai uma pilha assim para o lixo direto. Classificados, automóvel, morar bem, classificados da Folha. Jogo no lixo com dó, porque aquilo ali é papel e papel, provavelmente, com certeza, importado. E caro, e cada vez mais caro. Os custos de jornal, hoje em dia, parece que 40%, algo assim, impressionantemente, é para pagar papel. Não é para pagar colunistas ou o que quer que seja, ou escritores, jornalistas. E isso é um problema muito sério. Antigamente, classificados era parte do que vinha no jornal e que ninguém mais vê classificados, ainda mais com a internet. Então vamos acabar com classificados, cai a receita do jornal. É uma equação muito tremenda. A Veja, por exemplo, há 10 anos atrás, a Veja era gorda. Hoje em dia a Veja é fininha, não tem mais a quantidade de anúncios que pagavam a publicação, isso no mundo inteiro, não só no Brasil. Claro que no Brasil é uma situação muito mais dramática do que Estados Unidos, que sempre teve, não vale citar Estados Unidos, porque tem 800 revistas, 800 para qualquer assunto. Agora, então, Editora Abril está com problema, todos os jornais estão com problema, então a imprensa tradicional, como conhecemos, ou como conhecíamos até hoje, está com uma questão mundial. Ao mesmo tempo, o Brasil é um país antagônico. As bienais do livro batem sucessivos recordes de público. Livros estão vendendo menos no mundo e no Brasil continua esse fenômeno. Realmente é incrível. O preço do livro no Brasil é caro. Se você for comprar um livro recém-saído, pode ser desde Novo do Paulo Coelho, do Amsterdã, é caro comparado com um preço mundial, mas vende livro no Brasil. As livrarias, Livraria da Travessa é um exemplo. Em Natal é impossível entrar na Livraria da Travessa. Fantástico. Mas como que funciona esse mercado editorial? Ele que tem uma editora, mas acho que é só virtual, né? Você não tem os 40% que paga para... Porque é um absurdo também essa questão de livrarias, e isso também é mundial. A Barnes & Noble nos Estados Unidos estão fechando, por causa que a Amazon está dominando tudo, e a Amazon impõe o preço, mesmo para grandes editoras, tipo Taschen. A Taschen é a maior editora do mundo. Quem determina o preço do livro da Taschen para a Taschen, basicamente, não é bem assim, mas é a Amazon. O poder da Amazon é uma coisa impressionante. Está acabando com a maioria das livrarias do mundo, o que é uma pena. As pequenas já acabaram. Sebos estão acabando no mundo. E livrarias é a mesma coisa que aconteceu com o supermercado e as pequenas mercearias. Então, temos uma tradição a querer voltar a tudo isso, talvez, inclusive no editorial. Eu acredito que o mercado editorial, e ele vai poder falar melhor do que eu, que vá por essa linha, o mercado editorial virtual, que vá por essa linha de resgatar algo antigo, é uma das questões que o povo está querendo. Só para encerrar, uma das revistas mais vendidas atualmente de música, atualmente já há 10 anos, são duas. Uma chama Mojo e a outra chama Uncut. Vocês já viram essas revistas? Elas só e somente só tratam do rock dos anos 60 e 70. A capa é Mick Jagger jovem, Keith Richards na época do Exile on Main Street, hoje. E a matéria é escrita hoje por jornalistas excelentes, hoje, mas falando sobre o rock dos anos 70. E vende. Todo mundo, é o que todo mundo quer. A garotada, a garotada que pensa, existe. Querem saber desse rock, dessa maravilhosa época universal, mundial, que foram os anos 60 e 70. De música, de cinema, de literatura, de arte, de tudo. E a Mojo e a Uncut, vejam, se vocês nunca viram, vejam, que são incríveis. Está lá a capa, os Beatles. Está lá a capa, James Taylor, da época do You've Got a Friend. Isso é um fenômeno mundial editorial. Pois bem. Essa questão que você falou de estar diminuindo muito, né, fluxo de jornal, de revista, tem a ver que são materiais muito voláteis, né? Você lê num dia e não vai usar mais no dia seguinte. Fora as instituições de guarda que vão guardar aquele acervo, é um material necessariamente descartável. Então,
qual é o sentido da gente continuar com a produção em papel de jornal e revista, né? Livro é uma coisa que você quer ter, quer guardar, quer ficar ali na sua estante. Então, é um objeto, né, que você vai lidar com ele mesmo. Agora, essa descartabilidade de periódicos, que no dia seguinte que eles foram consumidos não servem mais, é realmente difícil de você manter com esse mercado, né? Até porque o papel reciclado, ele sempre é de qualidade menor do que o que foi apanhado antes, né? Então, assim, não existe esse fluxo interminável de reciclagem como tenta se vender hoje em dia, né? Então, a gente tem que realmente pensar nessa propriedade, né? Para que serve a publicação digital e para que serve a publicação impressa. Felipe, uma coisa que me vem à cabeça sempre nessa discussão é: será que o livro digital ou o mercado editorial digital ele está acabando com os impressos? Né? Eu acho que não, realmente. Eu acho que não. Não é a produção... Desculpe, vou tentar. Isso aqui é meio desconfortável. Melhora? Vocês escutam se a gente falar sem microfone? É melhor, né? É que tem trem. Vou me policiar. Mas, assim, quando a gente discute sobre mercado editorial digital, comparando com o mercado impresso, né, existem familiaridades entre os dois, claro, que é a produção de conteúdo. Né, eu acho que o mercado digital ele não está roubando leitores. Parem de comprar livros, parem de comprar revistas e vamos consumir só um aplicativo, vamos consumir só a web. Né? Eu acho que uma boa discussão sobre produção de conteúdo digital, de conteúdo, na verdade, nos dias de hoje, é entender-se as plataformas. Né? Por exemplo, você diz o papel fica caro, o reciclado não vai ter a qualidade que se tem, e é efêmero, vai gerar uma quantidade de lixo enorme. Será que isso não poderia ser consumido de outras formas? Eu acho que os projetos, pelo menos quando a gente tenta encontrar soluções para os projetos, é entender a natureza do conteúdo. Eu acho que, a partir desse ponto, a gente começa a definir bem para que tipo de apelo, de que tipo de plataforma as coisas acontecem. Você está falando sobre mercado editorial de um modo geral. Né? Eu tive uma publicação, minha sócia está ali, a Laura, a gente teve uma publicação sobre mercado equestre. Foi um experimento que a gente tentou fazer, se chamava Alazan. Ela durou 4 edições e a gente chegou a ter 2.500 leitores, né, para uma revista digital. Para uma editora pequena, que estava começando a fazer seus primeiros, é um número incrível. A gente conseguiu fazer coisas bem legais. E a gente comparava com os leitores das outras publicações, das outras revistas, dos impressos, do material impresso. E o que a gente via que aderia à nossa proposta era que a gente conseguia discutir o conteúdo a partir de outras formas. Por exemplo, a gente adicionava vídeo na publicação. Mas não um vídeo para ser um filme dentro da revista, mas um vídeo que contava, fazia parte da narrativa, né? Da narrativa de leitura. Os jornalistas escreviam com um tempo diferente para entender que se o cara ficar muito tempo pode cansar, se a leitura for chata vai ter distração, então o cara tem que estar atento a outras questões na hora de produzir. Né? E quando a gente comparava com o comportamento de outras publicações, o que determinava, com algumas pesquisas que a gente fez, como era uma revista de teste, né, o que determinava entre a escolha do digital e impresso não era nem idade, porque a gente achava assim, cara, só os mais novos vão consumir. E não, a gente tinha uma faixa etária super elevada por conta do nicho da revista. Então, era como entregar esse produto. Entende? A gente tem um número no Brasil muito ruim de livros digitais. Né? Ele não tem uma grande ascensão. Está crescendo bem, está crescendo, mas está crescendo num molde onde a gente ainda tenta replicar o livro impresso no livro digital. Posso? Melhora? Mas eu acho... Se eu ficar assim...
É. Aqui também a gente escuta aqui Com delay. em português. E esse livro em Kindle, ou aquelas coisas? Gostam? Levam para o banheiro? É uma curiosidade. Eu não leio livro em Kindle, não, mas ler no banheiro. Fica a eternidade lá dentro. Então. Não, é curioso mesmo. Mas o Kindle, não, o Kindle, ele tem uma particularidade muito legal. Né? Não, eu acho o microfone faz a gente perder um pouco, né? Oi. A caixa de lá que não.